Timóteo. Onde é que fica isso, pastor? No Novo Testamento, você vai abrir em Mateus, depois Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, passando, Timóteo, 2 Timóteo, tem 2 livros a Timóteo, 2 cartas que Paulo escreveu a Timóteo. Timóteo era um jovem pregador, fazia a obra de Deus. Nós vamos ver a 2ª carta a Timóteo, capítulo 4. 2ª carta a Timóteo, capítulo 4, começando ali no versículo 1, nós vamos ler esses versículos iniciais aqui, e a gente vai buscar o entendimento. Diz assim, irmãos: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vida e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, que é rebater, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, que são os desejos desenfreados da carne, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Amém, meus irmãos? Amém. Então o apóstolo Paulo, ele estava falando com Timóteo. Timóteo era um jovem pregador, e o Paulo escreveu algumas cartas orientando Timóteo como fazer a obra de Deus, como cumprir a vontade de Deus. Então o Paulo, como você leu aqui comigo, estava falando para o Timóteo pregar a palavra, em todo tempo pregar a palavra. Só que o Paulo estava advertindo, chamando a atenção do Timóteo, para que ele entendesse que viriam dias maus. E o que aconteceria nesses dias maus que nós lemos aqui, que o Paulo falou? Surgiriam pessoas que elas fariam parte da igreja, elas fariam parte do povo de Deus, só que o que ia acontecer com essas pessoas? Elas não suportariam a sã doutrina. Pastor, o que é a sã doutrina? São os ensinos de Cristo. Você quer conhecer a sã doutrina? Para mim, irmãos, há uma parte da Bíblia que revela para nós a sã doutrina, que é o Sermão da Montanha. Mateus, no capítulo 5 até o capítulo 7. Lá você vai ver Jesus ensinando, por exemplo, a oferecer a outra face. Quando alguém te bate na direita, te oferece a esquerda. Difícil, né, irmãos? Mas é essa doutrina, ensino de Jesus. Lá você vai ver Jesus ensinando a gente a amar os inimigos. Lá você vai ver Jesus ensinando a gente a perdoar. Não é fácil, mas é o que? A sã doutrina, a chamada sã doutrina. Sã, o que é sã? Aquilo que é saudável. A doutrina, o que é doutrina? São os ensinos, é um conjunto de ensinamentos
Então a doutrina saudável, a sã doutrina, é a doutrina de Jesus, é a doutrina da Bíblia, é aquela que está revelada, como falei para os irmãos, por exemplo, lá no Sermão da Montanha, em Mateus capítulo 5, até o capítulo de número 7. Só que o Paulo estava advertindo Timóteo que chegaria um dia em que as pessoas, elas não suportariam, não sofreriam a sã doutrina. O que quer dizer isso? Elas não aceitariam. Elas ouviriam falar de perdão, mas elas não aceitariam perdoar. Elas ouviriam falar de dar a outra face, mas elas não aceitariam dar a outra face. Elas ouviriam os ensinos de Cristo, mas elas não concordariam mais com os ensinos de Cristo. Elas prefeririam andar conforme a sua própria vontade, como o apóstolo falou aqui, a concupiscência da carne, que são o que? Os desejos desenfreados da carne. Então Paulo está chamando a atenção de Timóteo. Timóteo, vai vir esse dia, Timóteo. Vai chegar esse dia que as pessoas não vão aceitar os ensinos de Jesus. Não vão sofrer essa doutrina. E o que elas fariam, que o Paulo falou? Elas vão acumular para si doutores segundo as suas próprias concupiscências. Doutores, você pode entender aqui como pregador da palavra, por exemplo. Então elas fariam o quê? Elas buscariam para si pregadores que falassem segundo a palavra de Deus, concordando com os pecados delas, concordando com os desejos errados que elas têm nos seus corações. Então um exemplo, né, irmãos, que até o pastor Jairo, é importante que você conheça o pastor Jairo, conheça o missionário, que são os pastores do ministério, que você de vez em quando acompanhe uma mensagem para você estar no mesmo espírito, para você pegar a direção do ministério, que é a direção dessa doutrina da palavra de Deus. Ele dá um exemplo assim daquela pessoa que, por exemplo, ela acha na ideia dela que beber um pouquinho não faz mal. Aí ela vem na igreja da graça e o pregador, que aqui a Bíblia chama de doutor, ele vai falar contra. Ele vai dizer, olha, esse negócio de beber não é segundo a vontade de Deus. Essa pessoa não suporta essa doutrina, o que ela vai fazer? Ela vai procurar um outro ministério, um outro pregador, que pela palavra diga, olha aqui, está escrito aqui, você pode beber um pouquinho, não tem problema. Ela não suporta essa doutrina, e o que o Paulo falou que ela vai fazer? Vai buscar para si doutores, pregadores, segundo as suas próprias concupiscências, segundo os desejos pecaminosos que tem no seu coração. Outra pessoa, só como exemplo, né? É o caso de que ela não aceita o dízimo, ela não gosta de dar dízimo, ela não acha, ela não concorda. Aí o que ela vai fazer, irmãos? É o exemplo que o Paulo está dando aqui. Vai procurar uma igreja, uma congregação, um pregador que diga para ela que ela não precisa dar dízimo. E vai encontrar ou não vai? Tem ou não tem? Tem. Vai encontrar. Já diz o ditado popular, quem procura acha. Isso é bíblico, na verdade. Jesus falou que quem busca acha. E vai achar, irmãos. Vai achar. Mas nós não devemos ser esse tipo de pessoa. Por que eu estou pregando isso aqui para você? Que você não seja esse tipo de pessoa que não sofre essa doutrina, que não suporta. É claro que tem coisas, irmãos, que não são tão fáceis de nós aceitarmos e até obedecermos. Mas se dobre diante da palavra, se dobre diante do Senhor, que está ensinando uma coisa boa para você, que é Jesus. Está ensinando uma doutrina que é santa para você ser uma pessoa santa, porque a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Como noiva dele, Jesus quer te preparar para se encontrar com ele. Se você não for uma noiva adornada, santinha, santa, de coração, por dentro, bonita por dentro, ele não vai aceitar a gente, essa noiva que está sendo preparada para se encontrar com ele. Mas então que nós não sejamos essas pessoas aqui, irmãos. Se você procurar pessoas para apoiar as coisas que você acha que são boas, mas na verdade são pecaminosas, você vai encontrar pessoas que até vão usar a Bíblia para te ensinar e dizer, não, isso aqui pode. Mas se você for ver Jesus, não pode. Então ele falou no versículo 3 aqui, vamos ler novamente, irmãos. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina. Eu creio que esse tempo já chegou, irmãos. E não é de hoje não, né?
elas não sofrerão, ou seja, não vão aceitar a sã doutrina. Que doutrina é essa? A doutrina de Jesus Cristo, os ensinos de Cristo. Mas, tendo comichão nos ouvidos. Por que comichão nos ouvidos? Porque elas só gostam de ouvir o que agrada, só coisa boa, só o que agrada. A carne agrada o pecado, agrada o mundo. Mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, pode entender aqui como pregadores, conforme as suas próprias concupiscências, seus próprios desejos desenfreados, desejos malignos da carne. Então, irmãos, nós, quando nos colocamos diante da palavra, nós temos que ter no nosso coração assim: Deus, fala aquilo que eu preciso ouvir. Senhor, não fala aquilo que eu quero ouvir. Muitas vezes a gente tem o nosso querer, não tem? A gente tem o nosso desejo. Olha, eu gostaria de ouvir isso. Eu gostaria de ouvir essa pregação, essa palavra. Por quê? Porque às vezes a pessoa já tem desejo no coração, ela só quer a aprovação para ela fazer aquilo. Mas às vezes o desejo que ela tem é errado. Ela quer ser aprovada pela palavra, alguém que diga para ela: pode, vai, faz. Então ela está querendo ouvir aquele tipo de mensagem, aquela pregação ali que vai ser boa para os ouvidos dela. Porque se a palavra não agradar os ouvidos, ela rejeita, ela não suporta, ela não sofre essa doutrina. Então nós temos que nos colocar diante de Deus. Deus, eu vou para o culto hoje, ou eu vou orar, eu vou ler a Bíblia. O que eu preciso? O que o Senhor tem para me falar? Uma coisa é o que a gente quer. Amém, irmãos? Amém. E outra coisa é o que Deus quer falar, tem para falar. Pode não ser igual, pode não combinar. O teu querer pode não ser o querer de Deus. Então diga a Deus: eu quero ouvir aquilo que o Senhor tem para falar. O Senhor está conhecendo o meu coração, sabe dos desejos que eu tenho, das minhas vontades. Mas Deus, se isso não vem de Ti, fala pela palavra que isso não é bom. Não deixe eu ficar procurando. Não, aqui não falaram o que eu quero ouvir, então eu vou buscar lá. Não, lá não falaram o que eu quero ouvir, então eu vou buscar. Ela vai buscar até encontrar, e vai encontrar alguém que vai usar a Bíblia para apoiar, para aprovar ideias erradas que ela tem no seu coração. Então nós temos que tomar cuidado. A Bíblia mostra para nós um exemplo, e veja que isso é uma coisa bem antiga já. Um rei chamado Acabe, um rei mau, perverso. Esse rei Acabe, irmãos, ele preferia ter 400 profetas mentirosos, falando só aquilo que agradava os ouvidos dele, apoiando o pecado dele, do que ter um profeta que falasse a verdade. Ainda que fosse contra a vontade dele, mas se falasse a verdade. Ele preferia ter 400 mentirosos do que um profeta verdadeiro. Esse profeta verdadeiro, ele rejeitava, dizia: não gosto desse homem porque ele só fala mal de mim. Aí ele preferia fazer o quê? Levantar 400 profetas mentirosos que falassem aquilo que agradava a ele. Isso está lá na Bíblia, está na Bíblia, aqui na Bíblia, no primeiro livro dos Reis, capítulo 22. Primeiro livro dos Reis, capítulo 22. No Antigo Testamento, né, irmãos? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis. Primeiro livro dos Reis, capítulo 22. A gente vai ler um pouquinho da história, começando no versículo 1. Acabe faz aliança com Josafá. Acabe faz aliança com Josafá. Primeiro livro dos Reis, capítulo 22. A Bíblia diz assim, ó: e estiveram quietos 3 anos, não havendo guerra entre a Síria e Israel. Porém, no 3º ano, sucedeu que Josafá, rei de Judá, desceu para o rei de Israel. E o rei de Israel disse aos seus servos: não sabeis vós que Ramote de Gileade é nossa, e nós estamos quietos, sem a tomar da mão do rei da Síria?
Então disse a Josafá: irás tu comigo a peleja a Ramote e Gileade? E disse Josafá ao rei de Israel: serei como tu és, e o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. Disse mais Josafá ao rei de Israel: consulta, porém, primeiro hoje a palavra de quem, irmãos? Senhor. A palavra do Senhor. Então chegou o rei Josafá, homem de Deus, para visitar o rei Acabe, que era perverso. E o rei Acabe disse: olha, nós vamos fazer guerra contra o povo da Síria, porque tem um pedaço de terra nosso que está nas mãos deles, mas é nosso, então vamos lutar pelo que é nosso. Aí ele falou para o rei Josafá: Josafá, você vai comigo? E o Josafá disse: olha, eu vou, mas vamos fazer o seguinte, vamos consultar a Deus primeiro. Veja que o Acabe nem temor de consultar a Deus ele tinha. Muitas vezes, irmãos, algumas vezes, isso não é bom, a gente toma decisões importantes na vida sem consultar a Deus. Depois a gente se dá mal, a gente se arrepende, e às vezes algumas pessoas, até não entender da bobagem que fizeram, começam até a se levantar contra Deus e culpar Deus. Deus, cadê o Senhor na minha vida que o Senhor não me ajudou? Porque eu tomei uma decisão, mas eu me dei mal. O Senhor não disse que eu ia me dar mal. Mas você buscou a Deus, você consultou. Veja que o Acabe aqui nem temor de consultar Deus tinha. Mas o Josafá disse: peraí, vamos primeiro consultar Deus? O Acabe, vamos falar com Deus primeiro? Vamos ver se é a vontade dele, se ele vai aprovar, se ele vai abençoar. Então isso a gente tem que fazer também. Decisão importante na vida, consulta a Deus. Então consulta a Deus se você pode ou não comer uma bala, né? Isso é decisão tua. Mas tem questões importantes que podem determinar a tua vida, determinar o teu futuro. Então pega e leva diante de Deus e busca. Porque tem coisas, diz a Bíblia, que aos nossos olhos parecem boas. Mas quando Deus nos mostra, na palavra dele, a gente vê que não é. Então a gente tem que buscar a direção de Deus, por mais que para nós pareça excelente. Mas Deus é bom para mim ou não é bom? Então sempre colocar em oração diante de Deus, pedir para Deus falar pela palavra. Mas olha o detalhe do que aconteceu depois. Disse mais Josafá ao rei de Israel: consulta, porém, primeiro hoje a palavra do Senhor. Versículo 5, nós lemos, né? Então o rei de Israel ajuntou os seus profetas, até quase 400 homens, quase 400 profetas, irmãos. Para que tudo isso? E disse-lhes: irei a peleja contra Ramote e Gileade, ou deixarei de ir? E eles disseram: sobe, porque o Senhor entregará na mão do rei. Então eles falaram que o rei queria ouvir. O rei já tinha uma ideia na cabeça: eu vou subir a Ramote e Gileade e vou guerrear contra ela. Ele já tinha essa intenção no coração. E o que ele foi fazer? Primeiro ele não ia consultar ninguém, né? Mas quando foi para consultar, porque o rei Josafá disse: vamos consultar, ele foi procurar os seus doutores, os seus profetas, quase 400, muita gente. E eles falaram segundo a vontade do coração dele. Porque era o que ele queria ouvir. E ele foi buscar a aprovação de alguém que falasse aquilo que ele queria ouvir. E ele encontrou. Ele já tinha preparado 400 profetas para mentir para ele, né? E aí olha só o que aconteceu aqui, ó. O rei Josafá, que não era bobo, percebeu a malícia, percebeu a coisa errada. Disse, porém, Josafá: não há aqui ainda algum profeta do Senhor? Ele viu que aquela palavra não era verdadeira. Eram quase 400, mas ele viu que não havia um que falasse a verdade. Não havia um profeta do Senhor de fato. Não há aqui ainda algum profeta do Senhor ao qual possamos consultar? Então disse o rei de Israel a Josafá: olha o que o Acabe falou. Ainda há um homem por quem podemos consultar o Senhor, porém eu o aborreço. Por quê? Porque nunca profetiza de mim bem, mas só mal. Este é Micaías, filho de Imlá. E disse Josafá: não fale o rei assim. Olha só, havia um homem para falar a verdade? Havia um profeta que falaria a verdade? Seja a verdade que agradasse o rei, ou seja a verdade que desagradasse a ele? Havia. Só que não gostava desse homem. Por quê?
Porque ele nunca falava bem do rei. Claro que ele não ia falar bem. Por que ele não falava bem? Porque ele não ia com a cara do rei Acabe? Não. Porque o rei Acabe estava sempre no erro, sempre no pecado, sempre na coisa errada e buscando a aprovação de Deus até para pecar, até para fazer as coisas erradas. Só que Micaías não concordava com isso. E quando era para falar, falava a palavra de Deus, falava a verdade que desagradava Acabe. E o que ele fazia então? Desprezava Micaías, começou a fazer isso. Não vou consultar mais esse. Eu vou buscar outros que falem aquilo que eu quero ouvir. Ele não estava se importando com a verdade, ele só queria a aprovação para os pecados dele. Nós temos que tomar cuidado para não agir como o rei Acabe. Porque às vezes a pessoa ela age como o rei Acabe. Ela vem à igreja, ou ela vai olha só um exemplo, né? Tinha um irmão que ele falava que ele jogava, ele não falou com essas palavras, mas eu digo que ele jogava sorte com a Bíblia, né? Ele fechava a Bíblia assim e ele abria. Pá. Aí um dia ele falou assim para mim: pastor, eu fui abrir a Bíblia, mas eu só achava coisa ruim, pastor. Aí eu fechei, mas só coisa ruim, eu fechei. Aí veio uma palavra boa. Meu Deus, né? Ele jogava sorte com a Bíblia. Mas veja bem, irmãos, a palavra ruim ele rejeitava. E se você fosse ver a vida dele, depois a gente soube, estava todo errado. Então, claro, se ele fosse buscar de coração sincero, só ia vir coisa ruim. Por quê? Porque Deus não ia com a cara dele? Não. Porque Deus o amava e queria consertá-lo. Então falava para ele a verdade. Amém. Mas ele buscava o que, irmãos? Só coisa que agradava aos ouvidos dele, que aprovasse, que dissesse para ele assim: ó, pode continuar assim mesmo, que tá bom desse jeito. Mas se ele for assim até o fim da vida dele, ele vai parar onde, irmãos? Ele vai chegar lá na porta do céu, vai ser como aquela virgem imprudente, né? Chegou lá, a porta estava fechada e não podia entrar mais. O Senhor disse: eu não te conheço. Então, quando vai buscar algo de Deus, busca mesmo, mas o que Deus falar, recebe. Se for uma coisa que não te agrada, receba mesmo assim. E diga: Deus, eu estou errado e o Senhor está certo. E se converta por aquela palavra que Deus está falando, porque é para te abençoar. Te abençoar. Deus nunca planeja o teu mal, jamais, jamais. Mas uma verdade é que esse trecho da Bíblia nos revela: se a gente buscar a aprovação do pecado, a gente vai achar. Se a gente buscar até na palavra de Deus a aprovação para as coisas erradas, a gente vai encontrar, irmãos. Porque tem gente, ou até mesmo nós, se nós quisermos perverter, o que é perverter? Distorcer a palavra, a gente distorce, né? Aí lê uma coisa, entende outra, e aquele entendimento nos aprova o erro, o pecado. Mas isso nunca vem de Deus. Amém, irmãos? Então lembra lá o que Paulo falou para o Timóteo? Ô Timóteo, vão vir dias maus, que as pessoas não vão aceitar mais os ensinos do Senhor Jesus. E sabe o que elas vão fazer, Timóteo? Elas vão procurar doutores segundo os desejos pecaminosos da sua carne, do seu coração, para ter uma aprovação para pecar, para fazer as coisas erradas. Era o que Acabe já fazia muito tempo atrás. Mas não vamos ser como Acabe, amém, irmãos? Teu profeta é Jesus, é a palavra que fala com você, ou através do pastor, ou você mesmo lendo a Bíblia, a palavra fala no teu coração, ela é o teu profeta. Não busca, se a palavra está te contrariando, pode ter certeza, nunca é para o mal. É sempre para o teu bem, sempre para te levantar, nunca para te derrubar, sempre para te limpar, nunca para te sujar, só para te abençoar. Se a palavra veio e te contrariou, não fica buscando outra palavra, até que você encontre uma que te agrade os ouvidos. A Bíblia fala lá, o Paulo falou, gente com comichão dos ouvidos, coceira, querendo ouvir coisa boa. Então vai ter dia, irmãos, preste atenção, que você vai receber uma palavra que vai te levantar mesmo. Aquela palavra que vai dizer que você é uma bênção, aquela palavra que vai dizer que você é uma bênção, que Deus está contigo. Mas vai ter dia que você vai receber aquela palavra que vai doer, que você não vai gostar. Que vai falar, vai apontar para você e dizer: você está no pecado, você está no erro, você tem que mudar isso, mudar aquilo. E quando essa palavra vier, não tape os ouvidos. Não diga: não, vou deixar isso aqui de lado e vou buscar só o que me agrada. Porque, irmão, se você não se deixar corrigir pela palavra,
Você vai ficar do jeito que está sempre. E desse jeito a pessoa se perde. Então prefira ouvir a palavra do Micaías do que a palavra dos quase 400 profetas mentirosos. Que palavra é essa, a palavra do Micaías? É a palavra de Deus, é a profecia da palavra, é aquilo que a palavra de Deus fala pela palavra, que ele revela ao teu coração. E às vezes a palavra não vai concordar com você. Irmãos, a palavra não muda, quem tem que mudar somos nós. Mas o que a pessoa às vezes quer fazer? Ela quer mudar a palavra. Ela quer que a palavra se encaixe na vontade dela. Não vai acontecer jamais. Você vai fazer que nem Jesus falou que o Paulo estava fazendo, Saulo, né? Vai recalcitrar contra os aguilhões. O que é recalcitrar da coisa? O que é aguilhão? É uma bola de espinho, uma bola de ferro cheia de espinho. Não sei se você já viu o desenho, o filme, aquelas bolas assim, tem uma corrente, que eles ficam girando assim, aquela bola cheia de espinho. Recalcitrar é da coisa. Se você quiser fazer com que a palavra se encaixe nas suas vontades, que ela mude para te agradar, é como você dar coice em espinho, você vai se machucar, não vai ter como, a palavra não vai mudar para te agradar. Você tem que mudar para se encaixar com a palavra, para se encaixar com o que Jesus pede de você. Amém. Isso vai te fazer um bem tremendo. A palavra não é a tua inimiga, é a tua maior amiga. Amém. Jesus não é o teu inimigo, é o teu melhor amigo. Amém. Quando ele fala, às vezes fala duro, às vezes não agrada, dói aos ouvidos, não é bom. Mas é para te abençoar. Amém. Se você se converter por essa palavra, você vai ser muito, muito feliz, muito bem sucedido. Amém, meus irmãos? Amém. Não seja aquela pessoa que quer. Já ouviu falar de ter o ego massageado, né? Ela quer a massagem espiritual, palavra ali, que coisa boa, né? E às vezes é assim. Mas nem sempre. Quando não é assim, às vezes é uma varinha, né? Às vezes é uma massagem, uma coisa boa, né? Mas às vezes é uma varinha de marmelo ali que vai te açoitar. Mas é o quê? Para te consertar e te pôr de pé. Um dia, Jesus ele não teve só 12 discípulos. Jesus ele teve muitos discípulos. Mas um dia ficaram só os 12. Por quê? E o resto, pastor, não suportou as palavras de Jesus. E se afastou. Isso está lá em João, abra sua Bíblia lá, João. Então às vezes a palavra de Jesus é um pouco pesada, irmãos. Mas é a sã doutrina, é para te limpar, é para te curar as tuas feridas, é para te ajudar. João 6, capítulo 6. João capítulo 6, lá no versículo de número 60, o título inicial ali já diz, né? Jesus é abandonado por muitos discípulos. Então diz assim, ó: muitos, pois, dos seus discípulos, você encontrou João? João, Amém. Evangelho, né? Mateus, Marcos, Lucas, João, capítulo 6, versículo 60. Versículo 60, diz assim, ó: muitos, pois, dos seus discípulos, discípulos de quem? De Jesus, ouvindo isso, disseram: duro é este discurso. Jesus pregando, falando a palavra, eles disseram: duro é este discurso, essa palavra é muito dura. Quem pode ouvir? Quem pode escutar? Então já começaram a se incomodar com a verdade da palavra. E aí diz assim, ó: sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhes: isto vos escandaliza? Ou seja, isso vos deixa incomodados, vocês se escandalizam, vocês se ofendem com isso? Que seria, pois, se vissem subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, e a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Assim a palavra de Deus sempre para te vivificar, para te fortalecer espiritualmente. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que havia de entregar. E dizia:
Por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai lhe não for concedido. Olha só o verso 66. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Então a palavra de Jesus incomoda às vezes, incomodou muitos dos discípulos de Jesus. E muitos deles diziam: dura é esta palavra, quem pode ouvir? E eles não aguentavam aquelas palavras, não suportavam. Como Paulo falou, virão muitos que não sofrerão a sã doutrina, não vão aceitar o que Jesus fala, não vão aceitar. E aí o que diz a Bíblia aqui? Que eles já não andavam mais com o Senhor Jesus, viraram as costas, abandonaram Cristo. Não faça isso jamais. Jamais. A palavra às vezes ela vem, ela arde um pouquinho, ela dói um pouquinho, mas é para te curar, é para te limpar, é para te ajudar. Amém? Amém? E às vezes ela não vai te apoiar, ela não vai te aprovar, ela não vai dizer para você que está tudo bem, ela não vai dizer para você continua, fica nesse caminho. Às vezes ela vai te corrigir, vai te consertar, vai doer, vai arder, mas vai te curar se você aceitar ela. Se você entrar pelo caminho, irmãos, que o Paulo falou que muita gente vai entrar, você vai ficar buscando aprovação, vai ficar buscando doutores segundo os desejos da tua carne, você vai ficar procurando pregadores que digam: vai, é isso mesmo, faz, e pela palavra preguem para você que está tudo bem, pode continuar nesse caminho aí, e você vai ficar nesse caminho até o fim da tua vida. E quando aquele pregador já não mais te apoiar, aí você vai buscar outro. Diz a Bíblia que acumularão para si doutores segundo as suas próprias concupiscências, os desejos enfriados da carne. Só que você vai assim até o dia do fim. E daí, irmãos, você vai estar diante de Jesus e Jesus não vai lhe apoiar. Aquele de quem você precisava de apoio, precisava que te aprovasse, não vai te aprovar. Muitos doutores terão te aprovado, terão pregado pela palavra que você estava certo. Mas quando você chegar diante daquele que tem que te aprovar mesmo, aí você não vai ser aprovado. Então deixa a palavra te conduzir. Amém, irmão? Amém, amém, irmã? Amém. Deixa a palavra falar. E às vezes o discurso de Jesus, não falo nem do pregador, do pastor, vai ser duro. Né? Vai ser duro em que sentido? Vai ser aquela palavra que vai dizer para você: oh, não é esse o caminho. Não é desse jeito. Não, Deus não quer isso de você. E aí, meu irmão, minha irmã, aceite, receba. Dói, pastor, dói, mas converta-se. Próximo diante do Senhor, diga: amém, Pai. Esta palavra me ajuda, eu vou me encaixar com ela. Não adianta, como eu falei, você querer encaixar a palavra em você. Não, você tem que se encaixar na palavra. Amém, irmãos? Olha só o que a Bíblia fala para nós. Aí tem outros exemplos. Você talvez lembre do jovem rico. O jovem rico fazia de tudo, ele cumpria quase todos os mandamentos. Ele disse que cumpria todos. Mas quando Jesus falou para ele: olha, vai e vende tudo que tens e dá aos pobres, porque ele era muito rico, ele fechou o coração, porque ele tinha muitos bens. Ele amava mais o dinheiro e as riquezas do que o próprio Deus. E aí ele deixou Jesus, não seguiu Jesus. E o discurso, aquela palavra para ele era dura. Ele deixou. Para terminar, a Bíblia fala para nós, Provérbios. Olha o que a Bíblia fala. Provérbios capítulo 3. Provérbios capítulo 3. Versículo 11.
Provérbios capítulo 3, versículo 11. Provérbios 3, 11. Diz assim, ó: filho meu, como é que Deus está te chamando? Filho. Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enojes da sua repreensão. Poxa, que palavra ruim, que nojo. Não, nem te enojes da sua repreensão, porque o Senhor repreende aquele A quem ama. Ele ama. Quando Ele está repreendendo, quando a palavra você não gosta, é uma palavra que às vezes machuca um pouquinho, porque ela toca na ferida, e quando toca na ferida dói, né? Mas ela diz ali que Deus está te amando, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer. Quando Deus está te repreendendo, Ele está querendo o teu mal? Não. Está querendo o teu bem. Quando a palavra te contraria, diz que você não está no caminho certo, é para o teu mal? Não. É para o teu bem. Porque, olha, você tem que levantar a mão e dar glória a Deus, o Senhor está me amando, está me chamando de filho. Olhe pelo lado bom. Olhe pelo lado bom. Deus está me amando, está me chamando de filho. Glória a Deus. Ele está me amando. Ele quer me consertar. Ele quer me salvar. Ele quer me receber com Ele na glória. Amém, irmãos? Amém. Lá em Hebreus agora. Hebreus é perto de Apocalipse. Você já teve essa experiência, né? Principalmente você de mais idade. O pai dá uma varadinha, né? Da mãe dá uma varadinha. Acho que sim, né? Não sei, né? Cada pai tem o seu jeito de criar. Cada pai tem o seu jeito de criar, né? Cada mãe tem o seu jeito de criar. Mas não foi pro mal, né? Claro, não é espancar, né? Hebreus 12. Hebreus 12. Começando no versículo 4, irmãos. Hebreus 12, começando no versículo 4. Diz assim para nós. Procura aí Hebreus, encontra capítulo 12. Começando no versículo 4. Pertinho de Apocalipse, você vai voltando um pouquinho, você encontra Hebreus. Capítulo 12, começando no versículo de número 4. Está escrito assim, ó: ainda não resististes até ao sangue, combatendo contra o pecado. Então o pecado você tem que lutar contra ele com todas as forças, né? Quando fala que até o sangue, lutar com todas as forças mesmo. A pessoa que não tem alguma prática ainda que tem que abandonar, tem que lutar com todas as forças mesmo. E se lutar com todas as forças, resistir até o sangue, vai vencer em nome de Jesus. E já vos esquecestes da exortação que argumenta: convosco como filhos. Filho meu, lembra lá em Provérbios que nós lemos? Não rejeites, não desprezes a correção do Senhor, não desmaies quando por ele fores repreendido. Ai, meu Deus, meu Senhor me repreendeu. Dê glória a Ele, porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Então olha pelo lado bom. Deus está me chamando de filho, glória a Deus. Deus está me amando, doeu, não foi bom, vou mudar, mas Deus está me abençoando. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrige? O pai que não corrige um filho é um mau pai. A mãe que não corrige um filho, a filha é uma má mãe. Porque quem ama corrige. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, ou seja, a disciplina vem para todo mundo, irmãos. O pastor não está livre da correção, ninguém está livre da correção, a disciplina vem para todos. Então, sois então bastardos e não filhos. Mas se estáis sem disciplina, se Deus não está te corrigindo, e não está te amando, não está te considerando filho.
da qual todos são feitos participantes. Sois então bastardos e não filhos. Agora você imagina, né? O filho, o pai vai lá, corrige o filho, e o filho diz: eu vou sair de casa porque o senhor está me corrigindo, eu vou buscar um outro pai que passe a mão na minha cabeça e me ame sempre. É isso que a pessoa faz quando ela muda de igreja para igreja, vai buscar outro pregador, outra pregação, outra palavra, que ela vai gostar, que vai falar só bem dela. É a mesma coisa, o filho está sendo corrigido pelo pai, diz para o pai: pai, vou sair de casa porque o senhor não está me amando, está me corrigindo, e eu vou buscar um outro pai que não me corrija. Essa pessoa aqui, a Bíblia fala que a pessoa, se ela está sem correção, ela não está sendo amada, ela não está sendo chamada de filho, ela é um bastardo, não tem pai, não tem quem corrija, né? Adiante, ó, não tem pais, né? Pai, mãe, né? Além do que, tivemos nossos pais, segundo a carne. Está falando do pai segundo a carne, a mãe segundo a carne, né? Pais. Para nos corrigirem. E nós os reverenciávamos. Então, o correto é: o pai corrige, vai respeitar mais ainda o pai. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos, porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Quando Deus te corrige, é para te santificar, te preparar para Ele. E, na verdade, toda correção ao presente, olha, é muito sério isso aqui, ó. Toda correção, no momento que você está sendo corrigido, ao presente, né, quando você está recebendo a correção, não parece ser gozo, não parece ser alegria, senão de tristeza. Mas depois produz um fruto pacífico de justiça, produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Amém, irmãos? Amém. Isso aqui é o que a Bíblia está ensinando para nós. Se Deus está corrigindo, é porque está nos amando, é porque nós somos filhos dele, filhos de Deus. Não devemos ver isso com maus olhos. Amém. E aqui ele faz a comparação do pai natural, da mãe natural, né? Que corrige o filho, porque está vendo que o filho está no erro, vai lá e aplica a correção. E para aquela criança, no momento que ela está sendo corrigida, não parece bom. Dói na carne, não parece bom. Mas depois aquilo produz nela um fruto de justiça. Porque quando ela for fazer aquilo que o pai um dia corrigiu ela vai lembrar: não, meu pai não gosta disso, aquilo não é bom. Ela não vai mais fazer aquilo. Às vezes ela é castigada 1, 2, 3 vezes, mas uma hora ela aprende. E aí quando ela aprende, ela se torna uma pessoa melhor. É assim que Deus trata a gente também. É simples de entender, né, irmãos? Amém. Só que a vara de Deus foi a vara da palavra. A vara de Deus foi a correção de Deus, vem como? Vem pela palavra. E aí às vezes a palavra não vai agradar os ouvidos, mas para o teu coração, se você receber, ela vai te fazer um bem tremendo. Amém. Vai te tornar uma pessoa melhor para Deus, vai te santificar para Deus. Você está preparado para andar com Ele nessa vida e um dia se encontrar com Ele e não ser rejeitado. Amém. E se você rejeitar a correção, se você buscar para você só palavras que apoiem os teus erros, você vai chegar diante do teu pai um dia, ele não vai te chamar de filho não, ele vai dizer: quem é você? Eu não te conheço. Então é importante a gente observar isso. Amém, irmãos? Amém. Vamos fazer a nossa oração. Eu queria que os irmãos, não precisa ficar de pé ainda, pode sentar. Eu quero primeiro ter na minha mão aqui o selo. Eu queria que você pegasse